O plano de paz parece estar morto. A Europa tenta entender com a Ucrânia se ainda há esperança. O presidente de fato confirmou que aquilo não era o último passo. Mas a confusão começou a surgir dentro da própria administração. Enquanto isso, a Rússia mantém sua posição firme, sem concessões, sem negociações. Tudo parece estar caminhando para uma crise insuperável. Moscou acredita que o melhor é esperar. Assim, eles aguardam que a Ucrânia simplesmente colapse por completo, enquanto os demais assinam tratados de paz vazios. A tensão cresce a cada minuto. E a questão que fica é, até onde os Estados Unidos irão para tentar salvar essa situação que parece sem saída? No sábado de manhã, o próprio ex-presidente Trump confirmou que aquele plano não era o fim do caminho. Todos ficaram atentos. Mas horas mais tarde, uma nova declaração virou tudo de cabeça para baixo. Uma responsável, um alto representante, afirmou que o famoso secretário de Estado, Marco Rubio, chamou ela para esclarecer. Aquela proposta não vinha do governo dos Estados Unidos. Era um documento russo, um rascunho, uma leitura de Moscou, e agora os Estados Unidos estavam tentando avançar por cima. Esse acontecimento ocorreu enquanto Marco Rubio se preparava para viajar à Suíça, em negociações com a Europa e a Ucrânia. A missão era clara, revisar o documento que a Ucrânia recebeu e tentar entender sua real intenção. Segundo esses insiders, Rubio garantiu que aquilo não tinha relação com o consenso oficial dos Estados Unidos. Era uma leitura não autorizada, manipulada por interesses russos, uma cópia não oficial, que não veio de seus representantes. A revelação gerou uma pressão enorme. Como eles poderiam aceitar aquilo? Rubio deixou claro que a proposta tinha sido leída, mas que não era uma versão oficial do governo. Isso abriu a porta para uma grande dúvida: se a leitura era de Moscou, por que então os Estados Unidos estavam até agora mantendo conversas com a Ucrânia? Uma dúvida que só aumentava. Muitos especulavam que o documento, que parecia traduzido e adaptado, tinha vindo diretamente dos russos. A suspeita se fundamentava no fato de que a linguagem utilizada não é comum nos documentos oficiais russos, mas tinha fortes nuances. Diversos senadores como Rounds, Engusking e Cheyenne confirmaram que tudo indicava uma manipulação, uma leitura forjada. Ainda assim, a administração insistia em negar tudo, tentando esconder as maluquices de um jogo de interesses. Pouco tempo depois, Marco Rubio voltou atrás. Em uma declaração oficial, ele reforçou que aquilo era uma proposta elaborada pelos Estados Unidos, um grande esforço político e diplomático, uma tentativa de negociar com Moscou mas também com a Ucrânia, em uma jogada complexa de interesses. Para muitos, parecia que ele tentava justificar uma leitura que, na verdade, tinha origem russa, um documento vazado e manipulado. E o pior, isso tudo estava acontecendo enquanto a Ucrânia se via cercada, cada vez mais pressionada. O presidente Zelensky já tinha feito um discurso carregado, dizendo que poucos dias restavam antes de uma decisão crítica. A manobra parecia clara: jogar a Ucrânia contra seus aliados, usando estratégias veladas que ninguém consegue entender plenamente. A situação ficou ainda mais tensa com as declarações de autoridades russas. O ministro Alexei Zuralev afirmou que qualquer acordo proposto pelos Estados Unidos ou era falso, que a única saída era na batalha, na luta real, e que qualquer negociação sem vitória decisiva seria inútil. Uma mensagem direta, sem rodeios. Assim a Rússia reforça: quer tudo ou nada. A paz só acontece com a capitulação total. Enquanto isso, a política internacional continua a girar. Como um símbolo da crise surge a figura de um deputado russo que, numa fala fria, compara as negociações atuais com métodos antigos de manipulação de poder. Para ele, negociar é só uma capa para a rendição, um convite à derrota sorrateira. E o que isso significa? Que a Rússia vai usar todas as armas diplomáticas para forçar os adversários a uma rendição sem condições. E aqui fica a grande questão: qual será o próximo movimento? Os Estados Unidos, a Europa, a Ucrânia. Todos jogam um jogo perigoso, onde a única certeza é o caos. E o que dizem as vozes que ainda lutam? Que o mundo não pode aceitar a rendição, que a resistência deve prevalecer. Mas no fundo, todos sabem, o tempo está contra eles. E o que vem pela frente pode mudar tudo, ou destruir tudo. Nos últimos dias, um documento russo vazou, e suas implicações estão sacudindo o mundo inteiro. Inicialmente esperávamos uma resposta rápida, mas a confusão só aumentou. O que realmente está por trás dessas informações? Será que o governo dos Estados Unidos sabia de tudo desde o começo? A revelação pode mudar tudo o que acreditávamos sobre os planos secretos. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, segredos guardados a 7 chaves e uma possível traição de proporções globais. Tudo começou quando esse documento, supostamente russo, apareceu nas mãos de altos representantes norte-americanos.
Mas havia um problema: ele não foi analisado por seus próprios membros. Rubio, um importante representante, deixou claro que aquilo era uma oportunidade única, uma chance de usar algo já filtrado para influenciar a Ucrânia. Ele confirmou que o documento tinha sido utilizado, embora muitos suspeitassem que fosse uma tradução de um texto russo, algo estranho, já que esse tipo de documento raramente usa frases assim em russo. Será que alguém encurtou, traduziu ou manipulou o conteúdo? As suspeitas cresciam a cada minuto. Senadores experientes como Rounds, Angus King e Shaheen já tinham suas teorias. Mas logo, o Departamento de Estado negou veementemente qualquer relação com o conteúdo. Isso gerou uma confusão ainda maior. Em pouco tempo, Marco Rubio veio a público para afirmar: a proposta foi elaborada pelos Estados Unidos. Uma declaração que levantou ainda mais dúvidas. Como pode um representante afirmar algo tão sério sem nenhuma evidência? E por que logo depois? Rubio assumiu que a intervenção também envolvia a Ucrânia? A situação ficou ainda mais complexa. Rubio alegou que a proposta tinha sido feita em conjunto, com manipulações tanto do lado russo quanto do ucraniano. É como se uma armadilha estivesse sendo montada, onde nem mesmo os envolvidos sabem exatamente quem está por trás de tudo. E por que a Ucrânia, um dos atores principais, não tinha conhecimento de certos detalhes? Que segredo estão escondendo? Ou será que estão sendo usados como peões nesse jogo de xadrez? O mais alarmante é que mesmo diante de toda essa confusão, há sinais claros de que os Estados Unidos podem estar deixando a Ucrânia isolada, enquanto esperam que a Rússia tire proveito para facilitar uma derrota. Tudo isso com um jogo de palavras e negociações que parecem mais uma peça de xadrez do que uma tentativa de paz. É como se o mundo estivesse à beira de uma tempestade, onde nenhum dos lados tem controle absoluto e as estratégias estão em constantes mutações. Imagine só, em meio a essa narrativa, o presidente Zelensky apareceu fazendo um discurso inesperado. Em uma fala improvisada falou sobre uma difícil escolha, entre dignidade e capitulação. Será que ele já sabia de tudo? Ou estaria sendo manipulado? E enquanto isso, o barulho de armas e o cheiro de fumaça dominam o ar, enquanto governos discutem estratégias secretas que podem mudar o rumo da história. Quem realmente está dominando o jogo? E quem será o próximo a cair nessa teia de mentiras e segredos? Prepare-se para uma história que parece saída de um filme de suspense, onde os protagonistas nem sempre são o que parecem. Primeiro, tudo indica que esse documento de origem russa foi obtido e publicado, criando uma enorme confusão internacional. Muitos acreditam que os Estados Unidos estejam envolvidos, mas a própria administração tenta negar. Como isso tudo começou? Na manhã de sábado, o presidente Trump confirmou que o texto não representa o final de qualquer plano, e que toda essa confusão é exatamente o que Putin deseja. Você consegue imaginar uma jogada tão somfy que pudesse derrubar toda a estratégia de paz? Poucas horas depois, uma confusão ainda maior se desdobrou. A secretária de Estado tentou esclarecer que o documento em questão não é um produto oficial dos Estados Unidos. Ela afirmou que é um documento russo, uma leitura que foi feita por alguém de fora, e que os Estados Unidos ainda estavam buscando avançar. Mas por que tanta confusão? A questão é, por que alguém entregaria esse texto para a Ucrânia, se não fosse para manipular a situação? E tem mais, o próprio presidente Zelensky 2 dias antes, declarou que tinha uma chance de escolher entre dignidade e um acordo, e que inevitavelmente, tudo apontava para uma tentativa americana de pressionar a Ucrânia a aceitar uma negociação estável. A que custo tudo isso? Você já sentiu medo de uma traição inesperada enquanto ouve os sussurros do vento? O que tudo indica é que há uma reunião escondida em Geneva, entre Estados Unidos, França, Alemanha e Ucrânia. O objetivo? Ajustar os 28 pontos do tal plano, tentando fazer com que os interesses americanos e europeus prevaleçam. A Rússia, por outro lado, já deixou claro que não está interessada em negociar tudo. Eles querem uma rendição completa. Você consegue imaginar um cenário em que Putin simplesmente recusa qualquer concessão, como uma sombra silenciosa de um poder inabalável? Recentemente, figuras russas declararam que Moscou não pretende mais engolir agressões sem reagir. O ministro do Parlamento, Alexei Zuralev, disse que qualquer acordo proposto pelos Estados Unidos ou UE seria uma equação estranha, algo que não condiz com as demandas russas. Qual será o próximo movimento de Vladimir Putin? Uma coisa é certa, o tempo está contra as tentativas de paz. Cada silêncio, cada negociação mascarada, revela uma verdade assustadora. Todo esse intricado jogo de interesses também envolve o fato de que os Estados Unidos parecem estar cada vez mais propensos a mostrar seu lado mais desconfiado. A Ucrânia, por sua vez, fica na corda bamba, ameaçada por uma ameaça de total capitulação, uma rendição sob uma pressão crescente. Nesse cenário, o que Putin realmente deseja?
Uma vitória total ou uma tormenta interminável de negociações vazias? E aí, você consegue sentir o cheiro de uma tempestade que se aproxima? Ou será que tudo isso é apenas uma peça de um grande teatro? A verdade é que o mundo está assistindo na ponta dos pés a uma jogada que pode mudar tudo, ou condenar todos a uma eternidade de conflitos sem saída. Vamos desvendar uma das mais sombrias estratégias por trás do conflito atual. A Rússia e os Estados Unidos parecem estar jogando um jogo de xadrez silencioso, onde a palavra paz é apenas uma fachada. Segundo fontes confiáveis, a Rússia afirma categoricamente que não pretende cumprir acordos de cessar-fogo ou qualquer tipo de negociação. O ministro do parlamento russo, Alexei Zuralev, declarou que seria estranho pensar que um plano apresentado pelos Estados Unidos poderia ser comparado às demandas russas. Ele deixou claro: qualquer acordo proposto pelos Estados Unidos ou pela União Europeia não impedirá uma derrota completa, a não ser por vitória decisiva no campo de batalha. A Rússia acredita que mesmo que mantenha uma postura de resistência, o conflito pode ser resolvido apenas com uma derrota definitiva da Ucrânia ou sua capitulação total. Para eles, qualquer resultado diferente seria apenas um adiamento, uma confrontação perpetuada sem fim. Você consegue imaginar? Todo esse teatro de negociações é só uma cortina de fumaça. Alguns dizem que a ideia dos americanos é manter a Ucrânia como uma peça de contenção contra a Rússia, mesmo que isso signifique diminuir sua força territorial e militar. Assim, a Ucrânia se tornaria um campo de batalha sob a influência americana, presa entre o desejo russo de rendição completa e a pressão de uma potência que talvez nem queira realmente um acordo duradouro. O próprio presidente Zelensky, numa declaração inesperada, deixou transparecer que há um jogo de interesses escondido, uma negociação que pode estar sendo conduzida às escondidas. Mas o que mais surpreende é o comportamento de Washington. Há relatos de que os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia para aceitar um acordo de 28 pontos, um plano que, segundo fontes, pode não refletir necessariamente os interesses ucranianos. E alerta: muitas dessas informações podem ser parcial ou totalmente fabricadas. Um especialista diz que na política internacional negociar é, na verdade, uma forma de capitular. Ou seja, ao abrir mão de poder na mesa de negociações, a Ucrânia corre sério risco de perder sua autonomia. Como se não bastasse, uma frase do antigo secretário de Estado George Shultz ilustra bem o cenário. Negociações são, muitas vezes, apenas uma forma de capitulação disfarçada. Imagine o que está realmente por trás dessas pressões. A Ucrânia, uma nação que já enfrenta ameaças constantes, hoje parece estar sendo colocada em uma posição de vulnerabilidade extrema. Sob o pretexto de buscar um acordo, ela pode acabar entregando mais do que gostaria. E o mais assustador: há uma narrativa circulando que os Estados Unidos podem estar incentivando a Ucrânia a assinar um pacto que facilitaria a derrota definitiva, exatamente como o Coringa que espera sua revanche no fim de uma batalha perdida. Uma questão paira no ar: qual será o verdadeiro próximo movimento? E quem realmente sai ganhando nesse jogo de interesses? Após a tentativa de fechar o acordo de 28 pontos com a Ucrânia, surgem dúvidas inquietantes. Há rumores na mídia, mas a verdade permanece escondida sob camadas de desinformação. O que será real? A confiança nos relatos é quase nula. Mesmo assim, algumas figuras públicas insistem que tudo é uma manobra orquestrada por interesses ocultos. Será que estamos vendo uma jogada de poder que coloca a Ucrânia como peão em um tabuleiro maior? Essa especulação nos leva a questionar: qual o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso? Imagine a situação. Supostamente a pressão dos Estados Unidos para que a Ucrânia não assine o acordo vem de uma estratégia de manipulação. Se confiarmos nisso, a Ucrânia se torna uma parceira instável, um aliado vulnerável. E a Rússia? Para Vladimir Putin, o plano é claro. Basta deixar o mundo ocidental se dividir, esperar a crise se aprofundar. Assim, a Rússia apostaria na falha, na implosão da aliança ucraniana, como aconteceu no Vietnã do Sul, uma derrota após a saída dos Estados Unidos. Será que o mestre russo está planejando algo maior? Uma tática de ação e espera, enquanto o Ocidente se desdobra em conflitos internos. E enquanto isso, Putin reforça sua postura de força, pronto para aproveitar a fragilidade do adversário. Mas há algo mais perturbador. Recentemente, boatos indicam que os Estados Unidos até negociaram com Belarus, uma ação que afeta diretamente 31 políticos ucranianos. O que estaria por trás dessas jogadas? Uma reação severa, quase vingativa. Ainda mais chocante, há um vídeo de uma jovem de 18 anos, presa somente por apoiar a Ucrânia. Um simples ato de solidariedade e ela foi encarcerada. Seu único crime? Defender sua nação. Como uma jovem pode ser presa por querer liberdade?
Parece uma medida desumana, uma prova de que o conflito ultrapassa fronteiras, afetando vidas inocentes com crueldade impiedosa. Tudo isso nos leva a uma questão inquietante. Até onde o jogo de poder vai? Os discursos oficiais escondem uma verdade brutal. As negociações na prática podem estar apenas visando uma rendição completa da Ucrânia. As palavras de figuras influentes deixam claro que a única saída desejada é a capitulação total. Putin, de seu lado, só aceita negociações que representem uma concessão final. Para ele, qualquer acordo que não seja uma vitória absoluta seria uma derrota. Assim, a postura da Rússia é de total rejeição ao diálogo genuíno. E o que esperar? A cada dia, o cenário se torna mais tenso. Rumores indicam que os Estados Unidos pressionam a Ucrânia a aceitar um acordo desfavorável, transformando o país em uma peça descartável num xadrez geométrico. O governo ucraniano, pressionado por interesses externos, corre o risco de perder sua autonomia. Enquanto isso, o próprio presidente Zelensky faz declarações que parecem que está sendo manipulado por forças maiores. Como resistir a essa manipulação? Será que a Ucrânia está sendo usada como isca numa jogada de xadrez global? Ou há esperança de que ainda possa haver uma saída que preserve sua soberania? Nesse embate, uma coisa é certa: a Rússia já deixou claro seu objetivo. Eles querem uma rendição completa, sem condições. Os seus representantes falam abertamente: qualquer acordo que não seja a capitulação total, será considerado fracasso. O risco é alto. Pode-se imaginar uma situação como a do centro do Vietnã, onde o país desmorona após a retirada americana, deixando uma ferida aberta na história. Putin espera que o Ocidente se desfaça por dentro, enfraquecido pela sua própria divisão. Qual será o próximo passo? Uma guerra de desgaste? Ou uma fase de negociações desesperadas, que podem acabar como um fracasso trágico? O futuro parece uma corda tensa prestes a se romper. Enquanto isso, no parlamento russo, o ministro declarou que não há intenção de negociar com a Ucrânia de forma favorável. Para ele, qualquer acordo de paz seria uma ilusão. Segundo seu raciocínio, a única solução definitiva seria uma vitória ou um colapso. A guerra, na visão deles, só termina na rendição total ou na derrota financeira e militar do inimigo. Você consegue imaginar a frieza dessas palavras? Como uma janela para a dura realidade de uma nação disposta a tudo para garantir seus interesses. Essa postura deixa claro: a Rússia quer uma solução definitiva. E o mundo ocidental, será que consegue resistir a essa pressão? A resposta parece distante, enquanto o conflito se aprofunda, carregado de sombras e dúvidas. Não há dúvidas, o cenário global está em parte obscura. E cada movimento, cada declaração, revela que o jogo de interesses é mais frio e calculista do que jamais imaginaríamos. O que virá a seguir? Uma vitória rápida ou uma guerra prolongada, ambas carregadas de riscos. Essa história ainda vai longe, e tudo pode mudar num instante. Afinal, quem controla o poder por trás das cortinas? E qual será o desfecho dessa dramática narrativa de guerra, manipulação e resistência? Só o tempo dirá. O mundo está de cabeça para baixo. A cada dia, as notícias parecem mais chocantes, e ninguém sabe mais em quem confiar. Até o governo dos Estados Unidos, que costuma jogar com cartas marcadas, surpreendeu ao negociar secretamente com Belarus, visando prejudicar 31 governantes ucranianos. Essa jogada deixou todos de boca aberta. Você consegue imaginar? Uma reação tão fria que parece filme de espionagem. Foi um jovem de apenas 18 anos quem foi encarcerado, tudo por ser pró-Ucrânia. Seu único erro? Simplesmente defender o país e acreditar na justiça. E como ela reagiu? Incrível! Você consegue imaginar o que sentiu? Uma sensação de medo, frieza, o frio na espinha quando percebeu que sua liberdade havia sido roubada por um simples posicionamento político. Era tudo uma questão de destino, ou alguém quis silenciar vozes corajosas? E sabe o que é mais perturbador? A resposta de um somebody importante, de quem ninguém esperava. Disse que estava à frente de grandes forças de inteligência, talvez até Budanov, alguém envolvido na intriga. Será que tudo não passa de uma peça de teatro? Uma encenação para manter o controle? Ou algo maior, uma teia omissa que cresce a cada dia? Enquanto isso, no G20, o clima também é tenso. Rússia e seus jornalistas parecem presos numa armadilha invisível, sem poder sair, sem respostas. Friedrich Merz, por exemplo, ficou enrolado numa situação que parece surreal, quase cômica pela sensatez que falha cada vez mais. Será que essa disputa toda é só uma cortina de fumaça? Ou há algo mais profundo, uma reviravolta que ninguém imagina? E aí, você consegue sentir o peso dessa história? Os sons abafados das vozes nas ruas, o silêncio inquieto dos corredores de poder, o cheiro de incerteza no ar.
Quando tudo parecer que vai desmoronar, uma surpresa ainda maior pode estar escondida nas sombras. Algo que mudará tudo o que sabemos. Prepare-se, porque o próximo capítulo promete virar tudo de cabeça para baixo. O que mais eles escondem? E qual será o verdadeiro desfecho dessa histórica trama? Você realmente imagina o que virá depois? Não perca, porque tudo pode mudar num piscar de olhos. Afinal, na política internacional, quem controla o jogo controla o futuro. E ninguém está seguro. Se você achou que essa história termina aqui, pense melhor. A reviravolta final está próximo, e ela deixará todos de queixo caído. Você não quer perder o que vem a seguir. O que será que realmente está acontecendo por trás das cortinas? Só uma coisa é certa, o jogo ainda não acabou. E o próximo movimento, quem sabe, poderá ser o mais decisivo de todos.